Olá, eu sou Ludmila da Mata, presidente da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, e este é o podcast Legado Feminino, histórias e inspirações. Estamos aqui hoje para conhecer a trajetória marcante de mulheres que constroem um legado com coragem e propósito. E a nossa convidada especial, jornalista Patrícia Finotti, dentro desse podcast 2025 da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, vai trazer agora um pouco da sua apresentação. Quem é a Patrícia Finotti? Patrícia, seja muito bem-vinda ao podcast 2025 da Rede Goiana da Mulher Empreendedora. Uma rede que é feita de mulheres para mulheres. E a Patrícia é nossa companheira e tem uma trajetória incrível. Gostaria, Patrícia, que você se apresentasse para a gente poder conhecer um pouquinho a sua pessoa. Olá, Lud. É um prazer estar aqui. É um privilégio integrar a Rede Goiana da Mulher Empreendedora, porque, como você bem disse, nós somos mulheres, junto com mulheres, fazendo uma história, né? Criando oportunidades para todas. E eu sou Patrícia Finotti, jornalista, né? E eu acredito muito que quando a gente faz cultura, quando a gente divulga cultura, é divulgar boas informações, é levar o conhecimento. Então, esse é o meu propósito, levar conhecimento para todos de uma forma leve, que possa trazer mais engajamento, né, que possamos ser protagonistas da nossa história, criando novas oportunidades. E, Patrícia, a sua formação original é jornalismo? Sim, eu sou formada em jornalismo, eu tenho especialização em jornalismo, em educação também, e também eu tenho outras diversas capacitações, como marketing, comunicação em geral, novas tecnologias, museologia, que eu gosto muito de história, né? Por isso mesmo a questão do portal está voltado para artes e cultura. E é isso, gente. Me conta um pouquinho. E essa paixão pelo jornalismo nasceu de que forma? Assim, você estava lá na sua adolescência e de repente vou fazer vestibular para jornalismo. Então, Lud, a minha família sempre quis, né, que eu fizesse algum curso, né, na área de saúde, né, fosse medicina ou odontologia. Mas eu sempre quis estar num lugar que eu pudesse exercer minha criatividade. Eu não queria estar num lugar, um espaço fechado. Eu gosto de uma rotina mais criativa, mais alegre, e que possa transformar a vida intelectualmente das pessoas. E eu percebi só quando eu estava prestando vestibular que eu sempre fiz jornalismo. Meu primeiro jornal foi aos 12 anos, eu estava na 7ª série, né? Naquela época era 7ª série. E no ensino médio eu fazia jornal também com os meus colegas. A gente tinha os jornais da escola, né? E eu que organizava. E aí eu fui descobrir que no jornalismo que era o que eu queria mesmo. A princípio, a minha intenção era fazer publicidade. Não tinha o curso aqui, né, na época. E eu entendi que o jornalismo poderia me levar a alguns pontos que eu sempre quis, né? E fazer uma rotina mais alegre, divertida, né, para mim também, né? Então, você sempre gostou muito de informação, comunicação, né? Eu lembro que eu pegava muitas notícias, recortava, eu fazia o meu próprio, como é que a gente dá o nome nisso? Fanzine, né? Fazia muito isso, assim. Então, você sempre gostou também de ler, de estudar, de acompanhar as notícias do que estava acontecendo? Sim, sempre acompanhei, sempre fui uma leitora voraz, né? Eu tenho uma biblioteca em casa, meus filhos, hoje eles ajudam com essa biblioteca, eles também gostam muito, né? E não só de livros, mas revistas e agora também esse material vasto que nós temos na internet, né? Que nos então é algo que enche a sua alma, o jornalismo, a comunicação, a arte, a cultura. Eu sinto muito prazer. Todos os dias durante a semana eu frequento ou um museu, uma galeria de artes aqui em Goiânia. Me traz muito prazer, me renova muito essa possibilidade de estar, né, nesses espaços que aqui em Goiânia a gente é riquíssimo. O nosso aspecto cultural em Goiânia é riquíssimo, nós precisamos valorizar mais. Goiânia tem trazido exposições belíssimas.
Maria Luzia, o pessoal conhece você como Maria Luzia, não é? Maria Luzia. Não tem o da Silveira nem Rodrigues. Isso, não, assim, foi Maria Luzia, no Maria geral. Luzia. Inclusive, meu Instagram é Maria Luzia Contabilidade. E nossa convidada de agora, no podcast da Rede Goiana da Mulher Empreendedora 2025, é a doutora Maria Luzia. Ela que é contadora, administradora de empresas, graduada pela PUC. Gente, eu vou deixar a doutora Maria Luzia fazer a sua apresentação. Ela que está conosco na rede desde o início. Essa mulher maravilhosa que tem uma trajetória incrível. Doutora Maria Luzia, seja muito bem-vinda. A abertura, estamos abrindo oficialmente o podcast da rede com a sua presença ilustre, porque para nós, né, Patrícia, é uma referência muito grande, é um estímulo e é um exemplo. Seja muito bem-vinda ao podcast da rede. Oi, Lúdia, eu fico muito feliz, sabe, primeiro de ter sido convidada para fazer parte desse podcast e um orgulho muito grande de fazer parte também da Rede da Mulher Empreendedora. E foi bem assim no início, né? Então, nós tivemos inúmeros acontecimentos dentro dela, foram muitas apresentações, né? Então, eu participei assim do início mesmo. Então, eu vejo quanto é rica essa rede. Então, eu me chamo Maria Luzia, sou administradora de empresa, mas trabalho como contadora, com muito orgulho, porque amo o que faço. E vim com formação, né, da PUC, e depois que eu me graduei, eu fiz muitas capacitações. Então, sempre me interessei pelo que eu faço, eu vou até o fim. Então, eu trabalho muito, estudo muito até hoje. Depois a gente vai entrar aí em como que a doutora Maria Luzia conseguiu conciliar tanta coisa, mas como? Conta pra gente que a contabilidade surgiu na sua vida, porque o seu escritório, você hoje, dentro do Estado, dentro do Conselho Regional de Contabilidade, é uma referência. E como que foi essa sementinha da contabilidade, a matemática e a contabilidade do Brasil na cabeça de uma mulher? Conta pra gente. Pensa, Ludmila, a contabilidade, por si, ela é uma profissão bastante machista. E meu tio achou que eu devia cursar o curso técnico de contabilidade na minha época, e depois ele me colocou para trabalhar já dentro de uma empresa que era uma concessionária Mercedes-Benz. E eu tive a honra de trabalhar e estudava à noite. E aí, nessas alturas, eu tinha de 16 anos, e eu fui assimilando o teórico com a prática. E fui me apaixonando. Cada dia que passava era um desafio para mim, porque eu não entendia nada, mas eu tive um grande professor lá dentro, que foi o seu Sebastião de Castro, e ele, então, interagiu comigo e me levou. E eu fiquei apaixonada, e hoje eu continuo apaixonada na contabilidade. Cada dia é um desafio, e cada dia eu amo mais. Gente, é um depoimento muito incrível, porque matemática já é desafiador. A contabilidade no Brasil, ninguém precisa falar nada, né? E ainda tão nova, é realmente algo que a gente admira. E estar apaixonada pela contabilidade até hoje... Não cansou da contabilidade, doutora? Não cansei. No Conselho Regional de Contabilidade, ainda estou como membro da comissão, né? Da mulher contabilista, mas realmente cada vez que eu chego ali, sabe, eu chego com amor, sabe, por dentro, assim, falo, gente, que orgulho participar disso aqui, né? Ser um contador no Brasil, tendo em vista a legislação, tudo. É muito desafiador. E você tem que interagir ali com cada cliente, cada um com um perfil. Com uma realidade. Totalmente diferente. Pode ser o mesmo segmento, a realidade muito diferente. Você teve dificuldade em fazer as pessoas entenderem a importância dos impostos, porque a gente, enquanto empresária, acha que os impostos não são bem administrados, né? Dá uma dor no coração. Não, o sonho de cada cliente é quando você chega perto dele e fala, olha, eu consegui, esse mês você vai pagar um imposto menor, porque nós conseguimos através de uma legislação especializada para o seu segmento. Você precisa ver a felicidade deles. Você acha que você, sendo mulher contadora,
você teve esse olhar mais sensível para os seus clientes? Com certeza. De trabalhar isso, de dar notícias como essas, porque geralmente a gente contrata um escritório de contabilidade, só que a gente só recebe as guias para pagar. Não tem um olhar, será que aquela empresária está passando? Como que está a questão para ela, né? Será que eu poderia ajudá-la de alguma outra forma, a não ser gerando guias, digamos assim? Eu faço exatamente esse trabalho, que eu acho que a responsabilidade social, né, nossa é muito grande, né, na sociedade, porque a gente vai interpretar empresas. Então, o cliente nosso, cada um ele tem um perfil, cada um ele tem um sonho, cada um ele tem um foco. Então, eu vejo... Exatamente. Então, eu analiso cada balancete e quando eu vejo alguma coisa que não está indo bem, eu vou lá no cliente. Lá na empresa? Vou na empresa. Até hoje você faz isso? Até hoje eu faço isso. Essa reforma tributária está vindo aí, né? Então, nós temos que ter muita capacitação para nós orientarmos o nosso cliente até o mês de dezembro. E a sua equipe, você quem orienta quando existe uma reforma tributária, uma nova lei? Tudo. Por exemplo, agora nós vamos ter, dia 28, um treinamento do ChatGPT, porque eles têm que estar integrados. Tá vendo, né, Patrícia? Muito importante. A doutora não fica para trás hora nenhuma. Não tem medo do digital e nem da contabilidade, né? Não, eu vou com medo, mas vou assim mesmo. Eu vou com medo mesmo. E, Patrícia, vamos falar um pouquinho da sua paixão pela cultura, principalmente voltada para o estado de Goiás, né? Porque a gente vê a Patrícia divulgando tanta coisa interessante, dando voz, dando visibilidade para tantos projetos legais. Hoje você entende que é diferente a cultura no nosso estado? E a cultura voltada para as questões que envolvem mulheres. Eu acredito que nós temos hoje... Nós somos bem valorizados. A gente está aqui mostrando coisas belíssimas. Estive em São Paulo recentemente, percebi assim, né, São Paulo é referência, né? Mas aqui nós recebemos, em maio, uma exposição, ficou cerca de 2, 3 meses, relacionada à arte africana. Que exposição, que cultura bem mostrada lá na Vila Cultural. Então, nós temos um parque artístico muito bom, nós temos mulheres que nos representam, nós estamos à altura de qualquer local do Brasil. Nós somos muito bem representados. Olha que fala importante isso, né, importante. Doutora Maria Luzia? Nossa, que a gente não perde para nenhum outro estado em termos de cultura, de exposições culturais, de pessoas que fazem cultura, sim, que são referência do estado de Goiás. Nós somos, eu vejo que nós estamos bem em consonância com o que é no Rio, São Paulo, aquele eixo todo, e a gente tem mostrado muito personalidades aqui em Goiás. Nós temos crescido e também mostrado isso para o mundo, né? Nós temos grandes artistas que estão indo para a Europa mostrar o seu trabalho, né? A curadoria do portal, Patrícia Finotti, é você quem faz. Sim. Qual é o seu olhar para aquela mulher que faz cultura quando você fala isso aqui merece notícia, isso aqui merece destaque, olha que legal que ela está fazendo. Quando você olha para essa curadoria que você faz, o que você vê, o que você enxerga que é prioridade para você? Essa é a minha prioridade, como você bem disse. A minha intenção é dar voz a essas pessoas que estão começando, que têm um grande potencial, né? E é isso que eu faço. Eu quero mostrar aquele que ainda não foi mostrado. Olha, aquela novidade. Nossa. Trazer essas vozes e evidenciar o trabalho. Principalmente se formos mulheres que mostrem, né, o seu trabalho. Olha que legal, muito importante, muito né? Importante. E tudo que a Patrícia faz no portal, isso aí vai ficar registrado para a eternidade, né? Porque ela tem um registro ali digital já de quantos anos, Patrícia? Desde 2009. Desde 2009 nós temos o portal. Agora, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com o seu podcast que foi premiado, Patrícia. Conta pra gente como é que foi esse trabalho, as cabeças pensantes e quando você recebeu o resultado de que você estava entre as jornalistas premiadas. Então, surgiu durante a pandemia, né? Com as lives, a gente entendeu que era interessante levar essa voz
né, dar Era voz maravilhoso. às pessoas. Nós tivemos alguns projetos, a Nossa, Maria Luzia eu acompanhei, participou. participei totalmente durante toda a pandemia das lives que eles fizeram. Então nós fizemos algumas lives voltadas para a cultura, eu e meu marido, que ele, além de empresário, contador como a Luzia, né? Ele também é músico, então a gente procurou levar às sextas-feiras um pouquinho da história musical, que ele conhece bastante. E, nossa, era muito bom. Muito a Luzia entrou algumas vezes, entrei nas lives deles. Foi? Foi. E a gente conversava e a gente participando da live da outra. Sim, e a gente mostrava também quais eram aquelas emoções. Era uma forma de estar mais próximo. Depois eu também fiz alguns projetos falando de organizações sociais que levam projetos sociais. E depois que a pandemia passou, a gente teve a ideia de mostrar empresários que cresceram durante a pandemia, né? Certo. Porque a pandemia, a gente sabe que assustou a todos, sim, mas que muita gente, como a Luzia bem disse, nós todos estávamos com medo? Sim, mas era preciso enfrentar esse medo. E essas empresas cresceram. E levei esse podcast e o pessoal gostou muito, né? Acho que teve uma visibilidade bastante interessante. E falando em pandemia, a doutora... Você estava com o seu podcast na pandemia e a doutora fez uma tempestade ali no escritório dela. Ela falou, ou eu mudo para o digital, ou eu não sei o que vai acontecer. E você fez, né, doutora? Você liderou a revolução digital no seu escritório. Eu lembro que você contou pra gente no livro Mulheres Inspiradoras, lembra? Lembro. E a live com a doutora Maria Luzia, o foco foi, estamos encantadas, porque a doutora Maria Luzia, ela enfrentou a revolução digital que precisava ser feita. Com a pandemia mais ainda, queria que você contasse um pouco. Ô, Lud, foi muito, assim, assustador, você entendeu? Quando eu vi que eu tinha eu tinha um escritório ali na Avenida T10, era um sobradinho, tudo muito bem organizado, e me vi no momento de ter que mandar os meninos para casa. Eu não tinha coragem de deixar os meninos lá comigo. Aí eles foram para casa, mas aí eu tinha que construir uma plataforma que eles pudessem trabalhar. E eu não sabia como fazer isso. Aí chamei uma pessoa que cuidava, o Vinícius, que cuidava da parte técnica dos computadores. Aí eu falei, olha, eu não vou entender muito disso, mas eu posso fazer uma plataforma assim, inicial para você. Aí ele fez essa plataforma com a maior boa vontade do mundo, só que deu tudo errado. Essa parte eu não sabia. Aí sabe assim, eu fiquei... pasma. Você não sabe, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora, né? Porque eu tinha prazo para entregar, nada tinha mudado ainda. Aí sempre aparece um anjo na sua vida, né? Eu tinha acabado de adquirir o sistema, eu tinha trocado de sistema, e eu tinha acabado de adquirir e foi um rapaz lá para poder fazer o treinamento dos meninos, eu tinha ido lá. Aí eu liguei para ele, eu falei, olha, estou aqui desesperada. Ele falou, vou te apresentar uma pessoa. E realmente ele me apresentou uma pessoa, né, o Júnior, e o Júnior colocou uma plataforma para mim, tudo nas nuvens. Eu não tinha noção disso ainda. As nuvens que a gente conhecia eram as nuvens do céu. Do céu. Entrei, aí eu falei, ou agora eu vou me interagir, ou eu vou. E eu fui interagir. Eles ficaram 1 ano e meio, ou mais, um pouco, trabalhando em cima disso. Em cima, em home office. E você olhou, mesmo com medo, você olhou para isso? Olhei para essa plataforma que eles estavam desenvolvendo? Exatamente. Olhei e falei, agora eu tenho que aprender. Você se perguntou em algum momento, meu Deus. Não, eu me perguntava todos os dias, aonde que eu estou? Aí os meninos foram desenvolvendo, uns meninos muito bons, que eu tenho, uma equipe boa. E aí, quando foi, na época deles voltarem, aí eles fizeram reunião comigo e falaram, a gente não quer voltar, a gente quer ficar em home office. E qual a configuração do seu escritório hoje, então? Aí eu saí do escritório da T10, né? E comprei uma sala no Connect Park ali. Eu saí de 210 metros para 45. Tá só você lá agora? Eu e uma secretária. Só? Só.
E a gente faz, então, da seguinte forma: eles trabalham em home office, a gente faz uma reunião semanal online, depois a gente encontra uma vez por mês, com todos para eles estarem interagidos, né? E quando vai, por exemplo, assim, fechar balancetes, balanços de empresas maiores, aí eles vão para lá e a gente fecha junto, porque cada um tem a responsabilidade de tantas empresas, né? Então eles vão, buscam as empresas, vai para lá e nós fechamos juntos. E essa realidade, né, do digital com essa realidade híbrida, presencial e digital. Você sentiu falta deles ali presencialmente? Porque, né, eu preciso resolver um problema, preciso marcar uma reunião. Aí você lembra que pode fazer uma chamada de vídeo. Aí você lembra que tem a plataforma. Muda, assim, até a gente acostumar. Como que foi isso para você? Nós fomos adaptando, sabe? Nós fomos criando. Então, por exemplo, hoje eu falo com eles no momento que precisar, vejo o que eles estão fazendo no mesmo momento. Ficou mais eficiente. Ficou muito mais eficiente, sabe? E eu descobri também, Lud, que os colaboradores hoje não são mais aqueles de 5, 6 anos atrás. Que a gente precisava ficar controlando, vigiando. Não são. E eu mudar. Porque não é autoritarismo hoje que te dá liderança. Você entendeu? É você conhecer cada um deles, saber o que cada um deles tem, o perfil de cada um, é que você lidera. E quando você conta assim para suas amigas e conta essa história para mulheres mais jovens, né, que você lidera num perfil moderno hoje, em termos de tecnologia, de mentalidade, a gente fica se perguntando, né? Elas não acreditam, né? E a gente fica se perguntando, quando você vê desafios assim, o que você fala para si mesma? Eu falo para mim mesma todo dia, eu preciso vencer. Todos os dias eu falo isso. Então, eu preciso vencer a dificuldade que vai aparecer hoje, o desafio que vai aparecer. Porque o escritório é um desafio. Cada dia, eu brinco muito, eu falo assim, em cada mergulho é um flash. Tem dia que eu estou com o cliente 7 horas da manhã. Já estamos dando o WhatsApp. Você trabalha com a parte mais delicada da empresa e do proprietário, que Exatamente. É todo um sonho, um investimento por parte dele, todas as suas inseguranças e dificuldades e medos, né, as suas habilidades ou não, ingerir aquele negócio e até tocá-lo para frente, colocá-lo no futuro, e dinheiro. É o bolso do proprietário, é o que está entrando de faturamento na empresa. Então, eu penso que você deve ter lidado com cada situação, que daqui a pouquinho você vai contar, porque a gente tem mais algumas perguntinhas aqui para a Patrícia. Você também teve dificuldades na pandemia, Paty, ou você já nasceu digital? Eu ainda sou híbrida, né? Você é híbrida? Como que seria, assim, dentro da realidade sua da comunicação? Eu acho assim, eu venho de uma geração que é analógica. Nós somos analógicas, né? E a gente começou a caminhar para questões tecnológicas, né? E minha mãe, quando eu tinha 12 anos, ela falou, olha, eu fiz COBOL e Fortran, acho que é Fortran, né? Eu não lembro o nome do programa, na universidade. Lembro. Né? Mas a gente não tinha essa habilidade e possibilidade de trabalhar com computador. Então, logo que eu fiz 12 anos, em Goiânia começaram, né, as escolas de informática, eu fiz os cursos. Digitação você fez? Não fiz digitação. E a minha digitação não é aquela da datilografia. Ainda é bem catadinha, mas é rápida. Quando surgiu, eu fiz. Eu falei, eu vou correr atrás do prejuízo, vou digitar logo nesse teclado aqui, antes que seja tarde. Porque era exigência. Porque a gente precisava escrever coisas da universidade. E eu falei, não, eu vou correr atrás. Eu não tive paciência para fazer essas aulas, não. Mas eu fiz de programação. Então, eu já venho de uma geração que começa com essa transição. Mas eu acredito muito que a junção do analógico com o digital é importante porque seres humanos precisam de seres humanos. A gente precisa de contato humano. E a Luzia tem falado isso muito aqui na fala dela, né? A gente percebe isso, a questão de você estar com o outro, entender o que o outro precisa,
né, o que o seu cliente precisa, né, e levar se adequar a uma nova realidade, Sim, né? se adequar também. Porque às vezes a né? gente tem uma dificuldade em se adequar. Eu tenho amigas que elas, devido à dificuldade em se adequar, elas procrastinam. Você percebeu isso em você? Ou você não dá espaço assim para procrastinação? A gente tem que ir para as nuvens, vamos para as nuvens. Sim, porque a sua área é muito dinâmica, a área em totalmente de digital. portal, né? Exatamente. Hoje é bem digital, né? Eu sempre quis ter um jornal impresso, uma revista impressa, trabalhar com impressa. Eu gosto muito do que é tangível, né? Do que eu posso ver, o que eu posso pegar. Mas eu entendo que a possibilidade do digital, o que a gente tem hoje de tecnologias, me possibilitou a levar a outros horizontes, né? A conhecer pessoas em outros locais, trabalhar com pessoas em países diferentes, né? Olha, me levou a fazer cobertura em outro país, né? Foi o digital, né? Conhecer pessoas fora. O seu portal, ele te dá contato com o mundo. Com o mundo. O que acontece em tempo real no mundo inteiro, né? Acho que uma das coisas que nós, que vivemos em rede, como na Rede Goiana da Mulher Empreendedora, e que nos motiva muito, que nos dá um gás, assim, é podermos conhecer outras mulheres, né? Outras histórias, outras realidades, né? Não tão boas, digamos assim, mas a gente não pode tapar os olhos, né, doutora Maria Luzia? Não podemos, de maneira alguma. E aí a gente tem essa conexão, então ali nessa conexão você está conhecendo histórias e pessoas e culturas, né? Isso é muito rico. Sim, e a gente conhece pessoas que estão em outros locais do mundo, inclusive goianos, que fazem arte lá fora e que a gente dá visibilidade aqui também, né? Que é uma possibilidade, né? Eu acho que a gente ganha muito se a gente souber bem aproveitar, né? Essas novas tecnologias e trazer esse lado humano que a Luzia tem falado muito aqui, de entender o que o outro quer. Isso é uma habilidade humana. E é uma habilidade muito feminina, por isso que eu perguntei, assim, porque geralmente quando o escritório de contabilidade é dominado por um homem, ele fica ali no técnico. Isso. Não é? Isso. Aí, quando tem uma alma feminina que, nossa, tô preocupada, olha o balancete desse cliente, eu vou marcar um café com ele. Deixa eu ver de que forma eu posso usar a legislação, a contabilidade, para que ele saia do vermelho, para que ele consiga um lucro, para ele poder investir naquela máquina. Enfim, são diversas situações, né? Exatamente. Que a gente tem. Mas o digital, ele está exigindo da gente. Isso eu tenho que confessar, né? E a velocidade das inovações, elas estão... A velocidade da inovação está acelerada. Então, a gente vê diversas ferramentas dentro do Instagram, dentro das plataformas que a gente usa dentro das empresas, dentro do WhatsApp. Agora, com esse chat GPT, então, que praticamente você tem uma secretária a seu dispor, uma resolutividade bem assertiva, né? A gente consegue alcançar em menos tempo. Exatamente. Né? A gente tem sempre dependendo do homem. Você, quando utiliza o chat GPT, você tem que conferir depois, para que aquilo pode ter dado alguma informação errada pelo motivo da pergunta que você faz. Então, essa pergunta tem que ser muito assertiva. A pergunta tem que ser assertiva, mas a gente precisa ter esse conhecimento. Né? Um conhecimento para checar que aquilo foi feito, que está certo. Se está certo. E a legislação. Uma especialista estava dizendo que por exemplo, quem ainda não está no chat GPT, faça o favor de estar, né? Porque é a última tecnologia, digamos assim, que tem nos auxiliado muito, e eu acredito que vai nos auxiliar ainda mais. Só que ela disse que a gente está na era da experiência. Mesmo com o uso das tecnologias, exatamente, a experiência que eu possibilito para aquele meu cliente, para aquelas pessoas para quem eu estou prestando um serviço, está contando sobremaneira. Né? Então, vocês têm trazido essa cultura da experiência para a realidade do negócio de vocês? Foi o que você bem disse. Nós estamos em um momento de aprendizagem, de concatenar ideias, né? Perceber o que é bom, né? E tentar melhorar. E também em relação ao cliente, né? Você vai ter um trabalho assertivo, mas você vai trazer... uma experiência melhor. Uma experiência melhor para todos, né? É uma evolução constante.
constante, global. Global. Né? Eu faço parte disso, vocês fazem parte disso, os clientes estão tendo que também se adequar, então Exatamente. como que vocês veem esse futuro digital? Com bons olhos? Como é que você vê? Você fala, nossa, eu não quero aprender mais nada. Depois dessa oficina de ChatGPT, eu vou me aposentar no digital. Ou você está aberta, doutora Maria Luzia? Não, eu estou aberta, quero aprender muito. Você veja uma experiência que eu tive uma reunião com o cliente, ele foi ao escritório. Aí eu preparei, apurei o balancete dele e preparei o que eu teria que alertá-lo sobre a situação da empresa. Uhum. Então, as perguntas que eu ia fazer para ele, consolidei, esperei. Quando ele chegou, ele tinha usado o ChatGPT, eram as mesmas perguntas que eu estava com elas aqui. E que você não tinha usado o ChatGPT? Eu não tinha usado o ChatGPT. Ele usou para fazer as perguntas. Aí, quando ele começou a me perguntar, eu falei, espera aqui, é isso aqui? Gente, eu achei aquilo incrível. Eu já tinha resposta para ele. Assim, meu QI, eu não vou contar para ninguém não, mas meu QI é acima da média. Eu fiquei... Pode, né, Patrícia? É o conhecimento humano. É o conhecimento humano, né, com o digital. Então, aí eu falei, gente... Mas fiquei assim, eu e eles, entendeu? Ele olhou para mim e falou, mas não pode, não, meu Deus. Então, eu acho que essas experiências é que nos vai galgando mais estudos para frente para a gente ter certeza que o homem tem que estar atrás disso. Porque somos uma máquina maravilhosa, né? Somos nós que fazemos o mundo, né, Luzia? Exatamente. É quando vocês veem, você é líder de um escritório de contabilidade, a Patrícia é líder de um portal de comunicação, e vocês se veem mulheres na liderança, o que vocês acreditam que seja o principal diferencial quando vocês olham para essas mesmas atividades exercidas por outros personagens, ou seja, os homens? O que vocês acreditam assim que seria um grande diferencial de cada uma? Eu acho que é quando a gente demonstra a nossa competência. A gente não precisa equalizar homem e mulher. A gente tem que equalizar competência. Porque uma mulher pode ser muito mais competente do que um homem ou vice-versa. Mas a mulher ela é detalhista, ela tem foco, ela não deixa para amanhã. O lado humano, que a Patrícia está falando, a senhora está esquecendo? Você está esquecendo, doutora Maria Luzia? Exatamente. Você usou esse lado humano muito, desde sempre? Desde sempre. Eu sempre equalizei assim. Eu posso ter o mesmo desafio, o mesmo problema que a Patrícia, que você. Mas a dor sua é uma, a dela é outra e a minha é outra. Uhum. Porque depende o nosso emocional. Então, sempre eu vi isso. Por exemplo, eu me envolvo muito nessa parte emocional do cliente. Tem dia que eu fico a minha filha fica até brava comigo. Mas então, não tem como não se envolver, não tem como se a gente for envolver. Eu vejo, assim, às vezes, a dificuldade que o cliente está passando e, às vezes, só falta uma mãozinha ali. Tem hora que, às vezes, eu chego e falo, olha, não faz parte do nosso contrato, mas eu acho que você está faltando isso aqui. Né? Entendeu? E você só ganhou com isso ao longo dos anos. Exatamente. Eu acho que essa sensibilidade, essa empatia, que é mais da mulher, é que faz com que o seu cliente e também a sua empresa, o seu negócio, cresçam juntos. Porque a gente está aqui um pelo outro, né? Nós somos um bioma, a gente tem uma conexão com todos. E o mundo cresce quando a gente olha pelo outro, quando a gente tem empatia pelo outro, né? As transformações, elas vão acontecer. Muitos, naquele momento de uma transformação, de uma revolução, de algo ali que ninguém está esperando, uns podem cair, outros podem desequilibrar um pouco, né? Outros podem até deixar de existir. Na realidade das empresas que você acompanha, que é tão sério que a questão da moeda, do ouro, dos tributos, né? É uma dor muito grande para os empresários, né, doutor? É uma dor muito grande. A gente não entende muito bem.
a gente não conhece muito bem, a gente não entende porque o Brasil tem os maiores juros do planeta, uma carga tributária que parece que não combina com a realidade do brasileiro, em termos do que ele ganha para poder dar tanto para o governo em troca, digamos assim. Então, vamos só finalizar essa parte, sendo você contadora, qual a sua maior dor vendo os seus clientes na realidade ali dos impostos? Olha, eu fico assim, eu vejo, por exemplo, a empresa, cada uma tem um tamanho, cada uma tem um segmento, cada uma tem uma legislação tributária. Aí eu fico estudando o tempo inteiro para ver qual a melhor opção de tributação para aquela empresa. Eu fico fazendo comparativos. Uhum. Hoje eu comprei um sistema que faz o comparativo para mim. Olha... Para mim ver, você está bem dentro do lucro real? Você está bem dentro do lucro presumido? Certo. Você está bem dentro do Simples Nacional? Certo. Porque às vezes as pessoas ficam muito iludidas com o Simples Nacional. Certo. E às vezes ela passando para outra opção, ela vai ter um ganho muito maior. A gente não tem esse conhecimento. Vocês não têm. Não então, temos. quem somos nós? Nessa, por exemplo, eu estou vendo agora dentro da reforma tributária, Lud, que nós vamos passar a ser, na realidade, consultor. Nós vamos passar a ser, nós teremos que ser um consultor para eles. A impressão que a gente tem é que o contador trabalha para o governo federal. Não é? A impressão é essa, que é só guia, vai guia, né? Então, ele fica realmente... E tem aquele... E deixa só para o empresário ficar pensando uma matemática que é tão engenhosa, os contadores sabem falar. Quão engenhosa é a questão no Brasil. Exatamente. Quando a gente manda a guia para o nosso cliente, a gente manda o demonstrativo por que ele está pagando aquele valor. Para que ele se integre, para que ele não fique pensando assim, mas chegou essa guia aqui, de que é isso mesmo? O que eu estou pagando? Então, a gente manda o demonstrativo para que o cliente, e ainda mandamos a mensagem. Dúvidas, estamos à disposição. Para ele ter conhecimento. Então, o escritório da doutora Maria Luzia é diferenciado. Patrícia, você, tendo o mundo ali nas suas mãos, por se tratar de um portal de comunicação, como que você vê a liderança feminina hoje? E dentro da sua realidade, que tem acompanhado essas notícias, né, no Brasil e no mundo, como dizem, como que está esse avanço da liderança feminina? Eu sinto me privilegiada, muito mesmo privilegiada de fazer parte desse mundo atual, porque hoje a gente tem mulheres diversas, áreas diversas, mulheres crescendo, mostrando o seu potencial, né? Mostrando que é possível levar a outras situações, mas com essa visão que a Luzia tem, com a visão que você tem também conosco da rede, mostrando que é possível todas nós juntas fazer uma situação interessante para o crescimento de toda uma sociedade, porque a sociedade precisa da gente mulher, né? Nós mulheres é que temos esse sustentáculo, que damos base para que tudo flua e flua de uma forma mais não competitiva. Harmônica. Ô, Lud, a mesma coisa que eu sempre peço para minhas colegas contadoras e meus colegas contadores. Nós não podemos ser competitivos. Nós temos que ser parceiros. Porque quando a gente transmite o nosso conhecimento para o outro, tudo isso soma. Tudo isso vem assim, para resolver mais os problemas dos nossos clientes. E muda a realidade ao nosso redor, né? Muda uma entrega, né? Um compartilhamento que a gente faz, né? A liderança feminina hoje, assim, a briga, né? Eles falam, não é que a gente está competindo com os homens, mas é preciso entender que em muitas posições, digamos assim, ali talvez uma mulher, tendo em vista o perfil daquela pessoa que está ocupando, aquela mulher, ela poderia estar entregando mais, porque a gente sabe, hoje eu acho que a gente pode caminhar para uma realidade onde a gente tem a competência mais como coluna, como sustentáculo, e aí não importa se é homem ou mulher. Não importa. Mas não é a realidade ainda.
né? Ainda a gente tem um maior número de homens ocupando conselhos, ocupando diretorias. Isso não é só no Brasil, isso pelo contrário, é no mundo e no Brasil. Então, por isso que eu pergunto dessa liderança feminina, e você já vem trabalhando ela há quantos anos? Né? Dentro do conselho, através da sua empresa, você na sua própria vida. Agora você quer palestrar, não é, doutora? Isso. Então, essa liderança feminina, ela é importante para nós e para as outras mulheres. É a nossa oportunidade, da nossa voz, do nosso espaço, daquilo que nós viemos entregar, mas é um caminho para que outras também possam trilhar essa mesma experiência. Essa mesma experiência. De protagonismo. Exatamente, porque, olha, Lud, sempre eu pensei, nós estamos aqui, nesse mundo, para servir. Então, quanto mais nós servirmos, gente, a gente vai ter muito retorno. E eu acho outra coisa, a pessoa, quando foca no trabalho, o trabalho retorna. O valor para você retorna. Então, acho que a gente tem que focar nisso. No trabalho, no servir. No servir, né? Exatamente. Acho que tem o retorno. As mulheres, os homens falam assim, mas vocês já chegaram tão longe? Por que vocês querem ir mais longe ainda? Eu tenho a sensação de que eles acham que nós queremos tomar o lugar deles. Mas quem disse que aquele lugar é deles? É deles. Somos de todos nós, né? Somos que virão. De todos nós e dos que virão. Nós temos que deixar essa essência para os nossos filhos, deixar um legado para eles, para que eles tenham exemplos, né? A gente tem num conselho de 20 vagas, a gente tem 15 homens e 5 mulheres. Aí, porque a gente quer que sejam 10 homens e 10 mulheres, eles estão achando ruim. Olha, esse negócio assim, percentual, na política tem muito isso, né? Eu fico assim... Gente, mas a gente é um percentual? Não é possível. Não número, é por ser Nós não número. Porque tem que ter 10% na Câmara, vamos dizer, de vereadores. Não, e outra, só 10%? Então vamos absurdo. Lutar. A gente bota pelo menos 20, 30, fazer a lei ficar pelo menos um pouco maior, nesse sentido do percentual. Exatamente. Agora aí eles querem fazer com que a gente engula 10%. 10%, olha só. E aí acham que a gente está lutando por bobagem, que a gente tem que ficar tranquila onde a gente está e tudo. Por isso que eu falo da liderança feminina, que a meu ver, tende a crescer muito mais. Está crescendo, à medida que crescendo. Nós vamos tomando essa realidade, os homens vão abrindo mais espaços, que seja por cota, que seja por percentuais, mas é uma luta no sentido até dentro da própria realidade feminina, não é, Patrícia? Você já sentiu algum entrave com alguma concorrente, alguma mulher no caminho? Porque a gente fala dos homens, mas tem mulheres que eu não sei o que acontece, mas muitas vezes a liderança feminina também, ela perde um pouquinho por outras mulheres não estarem ali em consonância, né? Porque exatamente. A gente pensa com a questão da empatia mesmo, né? Eu sou muito a favor do que você faz, do que a Luzia faz. Nós vamos crescer, o meu trabalho só cresce a partir do momento que você está junto comigo, eu estou com você. Eu estou em consonância com os seus desejos também, com os seus sonhos. Exatamente. Nós estamos aqui, uma para pegar na mão da outra, falar, vamos, é possível, juntas não somos tenha mais medo, fortes. Somos mais fortes, nós estamos aqui para encorajar nós mesmos e também as nossas gerações, as nossas filhas e os nossos filhos, porque se fala muito assim, você precisa educar bem sua filha para ocupar esse espaço. Eu acho que eu tenho que fazer isso também com meu filho, porque meu filho ele precisa entender que a mulher vai ocupar o espaço dela, que ela tem o mérito dela e ela também pode ocupar o espaço dela. E ele é um parceiro, dela, né? Ele é um parceiro dela, como ela é um parceiro dele, né? Então, é em conjunto, né? Você também, né, Luzia, que tem filho, homem, filha, mulher. Você também criou esse hábito na sua casa, né? Seus filhos são seus parceiros e um parceiro do outro. Né? Exatamente. Lá nós são os 3, né? O primeiro é homem, depois vieram as 2 mulheres. E as mulheres, até eu ri muito que eu tenho uma filha que ela foi para o Tribunal de Justiça, né? E ela está lotada em Jandaia, e ela vai e vem todos os dias, né? É híbrida, é uma semana sim, uma semana não. Mas ela vai e vem todos os dias. Então,
uma cliente minha falou, mas ela vai e volta todos os dias? Eu falei, vai, é filha da Maria Luzia. Então, eu achei Olha, assim, legal. não é legal quando você sente, né? Assim, que você deixou essa semente exatamente, de vai, né? Eu vou, elas vão também. Elas vão também, né? E vem a Thaís, que está na Universidade Federal, é uma menina dinâmica também, você precisa de ver que os propósitos dela são fenomenais, e ela também me dá muita força, você entendeu? Deve te admirar demais e ainda te dá muita força, né? Ela falou, mãe, os jovens, as pessoas mais jovens hoje, elas têm muito conhecimento, mas falta experiência. Então, experiência não tem como a gente ter enquanto não percorrer o caminho. Então, é verdade, né? Olha que frase impactante, né? Não é? E eu queria saber, Paty, o que você pensa para o portal para os próximos 10 anos, para os próximos 5 anos? Como que você vê o portal Patrícia Finotti, a Patrícia Finotti nesses próximos 10 anos? Como que você entende, assim, você que está integrando ali no dia a dia, né, a realidade da arte, da cultura, de todas as informações, né? O que você tem algum sonho para o portal? Que continue crescendo mais, né, levando mais informações positivas, transformando o mundo, encorajando outras mulheres a conquistarem seus espaços, porque todos nós somos dignas de estar onde estamos, né? E criando uma cultura mais de leitura, de hábitos saudáveis, né? De conexões humanas, porque quando você vai ao espaço público que tem arte, você conecta. Você aprende a ter uma visão mais sensível, que eu acho que a tecnologia talvez tire um pouco. Né? Eu acho que é importante essas conexões, e eu acredito muito que o meu portal tem cumprido esse papel, né? O que eu me propus a fazer. Né? A leitura, assim, para a gente dar um sentido aqui da importância da leitura, como que você vê a leitura do brasileiro hoje? Estamos prejudicados, não estamos? Quando a pessoa abre uma notícia, ela só vê a imagem ou ela lê? Como que você vê isso e você vê isso para os próximos anos, a questão da leitura? Precisa melhorar muito, né? A gente faz uma leitura, inclusive quem lê muito, às vezes uma matéria completa, às vezes chega a ler só o recorte, a gente precisa aprofundar, buscar outros espaços, né, que fale daquele tema, para você confrontar as ideias, para você não ficar só no raso, né, naquelas informações básicas e acabar falando coisas que não devem. Né? Então, acho que precisa ampliar. Todos nós precisamos, eu acho que a internet, ela amplia a questão da leitura, todos nós lemos hoje muito, mas às vezes se lê mal. Então, eu acho que é importante a gente buscar outros espaços de leitura para confrontar essas ideias e ter uma bagagem de conhecimento maior. Porque a leitura, ela é a base da cultura. Né? E hoje você sente uma perda, assim, de qualidade nessa questão do digital trazer informações, às vezes, superficiais, rápidas. Eu vejo que é preciso aprofundar mais, é preciso ter mais atenção no que se fala, no que se compartilha. No que se lê. Ter um compromisso, todos nós, a partir do momento que nós estamos em redes sociais, né, acho que a gente precisa ter esse compromisso. Essa com consciência do que eu estou levando para o outro, o que eu estou compartilhando. Vale a pena eu compartilhar? Vale a pena falar disso? Isso aqui é verdadeiro? Né? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso. Essa preocupação, eu né? tenho e cobro isso em casa muito, né, dos meus, em relação a esse compromisso de compartilhar o que está fazendo, o que está lendo e o que está passando, né? E a empreendedora, se ela não estudar, se ela não ler, né? Porque assim, a gente parte do pressuposto que uma empreendedora é uma mulher diferenciada, é uma mulher interessante, mas porque ela busca mais, ela vai correr atrás de novos cursos, conhecimentos, né, subir ali, né, fazer graduação, pós-graduação e por aí vai. E a parte da cultura entra agregando valor na vida dessa mulher. A parte do estudo entra agregando na vida da mulher. Então, assim, a empreendedora, ela não pode deixar de lado a leitura, a informação. Uma empreendedora que não lê, uma empreendedora que não se atualiza, ela tem que entender que ela precisa trazer essas informações para a rotina dela. Vocês concordam? Uma mulher na liderança, ela é uma mulher sem estar estudando? Ela é uma mulher sem estar lendo? Sem estar vendo o que está acontecendo no mundo?
Olha, Lourdes, se a pessoa não estiver conectada hoje, principalmente hoje, com as redes, com as notícias, ela não chega a lugar nenhum. Com a área dela. Exatamente, principalmente com a área dela. Por quê? Porque a mudança ela é dinâmica, ela muda todos os dias. Então, se você não estiver conectada, e outra coisa, gente, leia muito, incentive seus filhos a ler, tenham conhecimento. Li um livro até recentemente, acho que é A Coragem de Não Agradar, foi um livro assim, que me impactou bastante. Então, quando ele me impactou, eu falei, puxa vida, eu vou ter que ler mais, eu já estou na terceira vez lendo o livro. Que fantástico. Sabe? Porque ele faz um impacto com você. E assim, por isso que eu falei da importância da leitura. Você tem uma rotina, como que você faz para ler as matérias de contabilidade? Que tempo que você tira para ler um livro? Que tempo que você tira para ver notícias gerais? Você tem uma rotina de leitura? Eu faço o seguinte, porque a parte contábil e tributária, para mim, ela é tão dinâmica, eu tenho que estar assim, atenta. Então, eu deixo a leitura para os finais de semana, você entendeu? Porque eu não consigo emendar as duas coisas, porque tem dia que a gente trabalha até 9 horas da noite, 10, né? Então, a gente tem que estar aí consultando a legislação, se aquela empresa está dentro da forma correta, e aí, então, eu deixo para sábado e domingo. E você, Paty, como é que é a sua rotina de leitura para você se atualizar? Então, minha rotina começa às 5 da manhã. Como que você divide o que você lê para o seu trabalho e o que você lê para se enriquecer culturalmente em termos de formação nas suas áreas de interesse? Então, começa às 5 da manhã, né, minha rotina. Por volta de 5h30 eu faço a leitura de um livro, umas 2 páginas diariamente, né? Na hora do almoço eu uso ou para ver um podcast, ou um documentário, ou fazer algum curso. Isso. Ou então, né, eu uso também para ir, como eu disse, a espaços culturais, porque isso traz uma leitura diversa, né, para mim, mais prazerosa, né? Eu volto mais animada. Por volta de 6 horas eu também leio uma revista. Todos os dias. Olha, né? Doutora Maria Luzia, tá vendo? Assisto, é importante essa rotina. Isso. Assisto também a novelas antigas, que eu acho que é interessante você confrontar a realidade daquela época com a atual. Então, todos os dias eu assisto uma novela ou então uma série, né, que fala ou do que eu trabalho, ou então também de assuntos do meu interesse. Então, eu faço essa leitura. E durante o dia, também os grandes jornais, as grandes revistas, né, do mundo, né? Eu não fico só nas nossas e nem no que é regional. Eu leio, pelo menos, as manchetes dos principais jornais do mundo e revistas. É conectada com o mundo mesmo, a Patrícia. Não tem jeito, né, doutora Maria Luzia? É totalmente conectada com o mundo. Totalmente conectada com o mundo. Mas isso eu percebo muito, assim, na rede, sabe? Que a gente tem esse diferencial. Que é essa busca, uma busca que ela é a mais do que uma pessoa que você vê que às vezes fala, eu vou buscar, quero buscar, não sei se vou buscar mesmo. A gente não, a gente busca, a gente quer, não tem como parar, não tem como retroceder, chega num ponto e eu vejo que as mulheres da Rede Goiana da Mulher Empreendedora, elas eram assim, desde de novas. Muito provavelmente éramos meninas mais interessadas, muito provavelmente éramos meninas mais curiosas, muito provavelmente éramos meninas mais antenadas, sensíveis, que a gente observava muito as coisas ao nosso redor. Eu acho que desde meninas a gente já olhava para o mundo, doutora Maria Luzia, sabe? Então eu percebo assim que a rede ela tem esse diferencial dessas mulheres que elas buscam, elas não estão esperando cair do céu. Agora eu vou me tornar uma empreendedora. Me tornei empreendedora. Chegou um prêmio na minha mão. Caiu um prêmio na minha mão. Não. Se eu não for lá, não fizer o curso, não passar por tantos anos na graduação, não buscar uma especialização, não buscar conhecer outras pessoas, conversar com outras pessoas, ler portais,
ler livros, buscar uma informação a mais que meu concorrente não tem, buscar me atualizar, eu acho que o empreendedorismo talvez não seja o caminho. Muito provavelmente estamos no empreendedorismo porque temos esse perfil. É importante a gente falar disso, né? Porque isso vai impactar no legado que a gente vai deixar, que é o que eu quero saber de cada uma de vocês. Nessa construção de quem fomos desde meninas, quem fomos na adolescência, enquanto na nossa fase adulta e caminhando, né, para a nossa fase madura, a gente tem essa consciência desse legado. E o que é o tema desse podcast é justamente legado feminino, histórias e inspirações. Como que vocês veem o legado de vocês hoje, olhando para trás, para aquela menina que vocês foram e que hoje vocês podem vislumbrar tudo isso e poder deixar essa mensagem aqui através de um podcast em Goiás, que a gente está dando banho nas mulheres das outras capitais, hein? A gente está deixando uma história registrada muito bonita, né, através da rede. E falar do legado de cada uma é o que eu quero saber aqui, olhando para essa história toda de cada um de vocês. Ô, Lúdia, eu falo, eu sempre pautei a minha vida no trabalho, porque eu sempre acreditei que o trabalho ele tinha volta. Aí vai o passar dos tempos e você vai envelhecer. Uhum. E eu fico, assim, preocupada com as pessoas mais jovens achar que envelhecimento é uma barreira. Não é. O envelhecimento, além de trazer a experiência, o envelhecimento é maravilhoso nessa forma que eu posso continuar até enquanto eu der conta. Você não pode construir essa barreira, porque eu fiz 60 anos, porque eu fiz 70. Não, vamos acabar com isso. Você é capaz sempre. Você tem que estar diante de uma sociedade que te reconhece sempre. E não abaixar a cabeça para essa sociedade. Não abaixar a cabeça, porque fulano fala assim, fulano está velho. Não. Quem faz isso é a própria pessoa. Então ela não pode, ela tem que continuar sonhando, ela tem que continuar vivendo. Buscando, participando. Então, o legado que eu quero deixar é exatamente esse. As pessoas, você vai vindo no decorrer da vida, com vocês crianças ainda, e vocês saber que um dia o envelhecimento vai bater a porta, porque é inevitável, e agradeço a Deus todos os dias por isso, mas nunca colocar ele como uma barreira. Continue no seu trabalho. Idealiza, reinvente, faça e não incomode, que às vezes, por exemplo, na minha família tem muita gente que fala, quando é que você vai parar? Eu falo, só Deus vai te dizer. Nossa Senhora. As pessoas se incomodam, né, doutora Maria Luzia? Se incomodam sim, mas quando é que você vai parar? Mas aí elas não perguntam assim, qual que é a sua motivação? De onde você arruma energia para ser Maria Luzia hoje, com essa história? Com esse trabalho que eu faço, né, de continuar na profissão. Uhum. Então, são meus clientes, são meus filhos, são meus netos, são minhas amigas. Isso tudo tudo dá isso essa motivação. Exatamente. E outra coisa que eu falo muito, mulheres tenham amigas. Amigas é um remédio que não tem médico que dê para você. Né? Não tem. Uhum. Então, tenha suas amigas, saiam com elas, toma o seu café. Toma o espumante. Toma o espumante, né? Delícia, né? Aqui, Maravilhoso. Então, maravilhoso. E isso ajuda muito você a viver. Eu, cada manhã que eu acordo, eu agradeço a Deus, né? Por eu ter acordado, por eu ter o que fazer, por ter as amigas que eu tenho, por ter essa rede, né? Igual vocês, né? Que para mim é um privilégio muito grande participar, de ter assim, um conselho que me aceita. Então, eu acho isso fantástico. Então, cada dia o que parece assim... Você fica mais apaixonada. Mais apaixonada pela vida.
Eu lembro muito da Hebe Camargo, que ela dizia, o João um dia perguntou para ela, você tem medo de morrer? Ela falou, não, eu tenho peninha. Por quê? De deixar a vida, né? Né? Exatamente. Porque a vida é fantástica. Você não trouxe o envelhecimento para você como peso, você não, aceitou, aceitei perfeitamente. Sabe das suas limitações. Conheço perfeitamente. Olha, preciso aprender sobre esse sistema novo. Me ensina e você vai naquilo que você vai dando conta. Vou naquilo, exatamente, eu vou naquilo e vou me aprimorando mais. Por exemplo, eu tive num congresso... Mas desistir não. Desistir não, eu tive num congresso em São Paulo, quando eu voltei dele, um congresso até que falava sobre o agronegócio, né? Então, quando eu voltei dele, aí que eu voltei motivada mesmo. Você falou assim, nossa, é um bicho de 7 cabeças. Não, você voltou, nossa, o agro é pop. O agro é pop mesmo, entendeu? Ah, meu Deus. Então, eu falo, gente, tudo isso é fantástico. A vida é fantástica, né? É fantástico, né? Esse legado, assim, né? É muito bom. E você viver é um milagre. Muita autoestima, né, Patrícia? Vamos combinar que é muita autoestima. Que é um fator... É preciso ter autoestima. Esse legado feminino com histórias e inspirações passa por uma mulher, tá visível aqui agora com a doutora Maria Luzia, passa por uma mulher com muita autoestima. Muito. Graças a Deus eu tenho mesmo muita autoestima, assim, entendeu? Eu tenho autoestima, né? Para ir na academia, para ir trabalhar, para encontrar com as amigas, para criar situações. Então, eu acho assim, porque a vida é um milagre, gente. A gente precisa valorizar a vida. Não é? Então, tá vendo? Envelhecimento não é barreira. Não é barreira. Idade não é barreira. Você pode se reinventar a qualquer momento, mas eu acho que ficou uma mensagem aqui muito importante da doutora Maria Luzia. Caso você queira. Se você não quiser, tá tudo bem. Mas o perfil das mulheres empreendedoras, daquelas que tentam buscar transformar a sua própria vida em algo que vale a pena, né? Exato. Um caso de amor com a vida, essa mulher ela vai se levantar, vai tentar construir sua própria história, vai fazer o que der para fazer, com o que tem para fazer. E aqui está um grande exemplo que é a doutora Maria Luzia e a Patrícia Finotti, como que é esse legado que você vê olhando para sua história, que acaba que a gente chega num ponto que a nossa própria história nos inspira. Com certeza. Com certeza. Aí você fala, não tem jeito. Agora é caminhar, continuar caminhando. E você, Patrícia? Então, Lúdia, eu acredito muito que os nossos sonhos, os nossos objetivos, a gente consegue alcançar, assim, Deus abençoe e a vida nos proporciona. Às vezes você fala assim, olha, isso que eu estou querendo agora não aconteceu, não está sendo possível, e a gente fica chateada, e de repente, lá no futuro, a partir do momento que você começa a alcançar e receber, perceber que seus sonhos estão sendo realizados, a gente percebe, não, aquilo era tão pequeno, não era para eu estar ali, né? O caminho que eu tinha que tomar para chegar onde eu estou, né, era outro. E a gente consegue, sim, Deus abençoa e a vida nos dá essas alegrias, né? Viver é mágico, a gente precisa acreditar. Viver é possível e a gente pode chegar assim onde a gente quer. Como bem a Luzia disse, estando à disposição disso, querendo isso, fazendo por onde, né? Nós não estamos falando aqui, nós não estamos tirando as dificuldades, não. As lágrimas. Não. Isso tudo são os nãos que recebemos, as pessoas que nos olharam e não acreditaram. Nós não estamos tirando isso, dizendo, não é você querer, mas precisa existir essa vontade, né? A gente precisa, isso tudo, acho que é motivação para a gente continuar. Né? São motivações para a gente perceber o que a gente está fazendo de certo ou errado, né? Para continuar a trilhar esses caminhos. Para ter uma estratégia, Eu acho que são oportunidades. Eu vejo as dificuldades, desafios como oportunidades, como formas de crescimento. Eu acredito muito que tudo vem para o bem da gente. E a mulher empreendedora, o que é interessante nessa questão de deixar um legado, ela usa a inteligência dela para ser estrategista, não é? Então, assim, nós estamos aqui num podcast.
né? Cheguei Brasil, né? O Brasil todo vai ter notícia nossa. De alguma forma, a gente manda um WhatsApp ali com um vídeo para uma amiga de São Paulo, para amiga que mora fora do Brasil, para tia que mora na Europa e aquilo. Aí você fala assim, aí aquelas pessoas que pararam no tempo falaram assim, uai, achei que a fulana tinha parado, pensei que tinha aposentado, tá me mandando vídeo, gravando podcast, como é que pode isso? Inspirando outras mulheres, não é né? que a gente tá tirando as dificuldades, mas é que a gente tenta buscar uma estratégia para ir construindo justamente esse legado que a gente acredita que a gente pode, que a gente merece. Exatamente, Lud, eu sempre trabalhei assim, tudo que eu vou fazer, porque, gente, os tombos a gente leva. As lágrimas a gente derrama. Quantas noites? Quantas noites que você deixa de dormir preocupada com tantas situações, né? Mas então eu lembro sempre assim, não vou desistir. Às vezes às vezes acontece algum problema, alguma coisa, eu falo, gente, mas isso foi tão ruim, Uhum. mas eu vou achar ruim só hoje. Uhum. Amanhã eu levanto e falo assim, olha, ficou ontem. Eu vou aproveitar isso aqui para mim fazer um novo direcionamento. Porque e outra coisa, a gente que se quiser chegar a algum lugar, você não pode fazer a mesma coisa todo dia. Uhum. Senão você não chega no lugar que você tem foco. Porque se você faz a mesma coisa todo dia, você não tem nada, você não está fazendo nada de diferente. Isso é muito a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento, a gente pensa assim, vamos dar um exemplo. Eu mesma participo dos produtos que a rede tem. Então, eu saio na revista, eu entendo isso como mentalidade de crescimento. Então, eu estou na revista, aí hoje a gente tem o podcast, são oportunidades de crescimento. Exatamente. Se a nossa mentalidade não for de crescimento, entender que é um tijolinho, depois outro, aqui eu me junto com essa, aqui eu me junto com aquela, e a gente vai fazendo isso para a gente poder crescer, aproveitando as oportunidades, buscando as oportunidades. Não dá para ser a mesma coisa todos os dias, porque senão isso aí vai enrijecer a nossa mente. Exatamente. E a gente não tem um perfil de mente enrijecida, né? É interessante a mentalidade nossa, né? E quando vê esses desafios, justamente para abalar o que está estagnado, né? Justamente fala assim, pra água correr, né? Vamos correr, vamos fluir, né? E a gente flui juntas, Exatamente, né? A gente vai fluindo juntas e assim, eu, por exemplo, eu nunca achei que tem família margarina, eu nunca achei que a grama do vizinho é mais verde. Não, a gente tem que desmistificar isso. Por quê? Porque nós temos na vida as nossas relações, as nossas atribulações, as nossas dificuldades. Os altos, os baixos. Os altos e baixos. E às vezes vem alguma situação para a gente, é só para crescer, como diz a Patrícia. Às vezes aquele momento ali você fica assim, fala, Deus, eu não estava contando com isso, né? Várias vezes, né? Várias vezes, mas às vezes dali é que surgiu o seu crescimento. As novas oportunidades, né? Os novos caminhos. E agora eu quero saber de cada uma, para a gente encerrar esse podcast com chave de ouro, para a gente poder brindar. Qual conselho que vocês dariam para as mulheres que estão começando no empreendedorismo agora e para aquelas que desejam crescer nos seus negócios e também deixarem um legado aí para a sociedade, para a comunidade ao seu redor, para as pessoas da própria família, aquelas que querem romper aquele ciclo, né? Muitas vezes a família não empreendeu, não tem ninguém para poder dar uma mão, mas elas têm um sonho, né? De estarem aqui como vocês, contando a própria história de uma vida que foi construída com um objetivo e um propósito, né? Lud, eu deixaria para as pessoas o seguinte: medo é normal, mas para você florescer, você tem que desafiar esse medo. Então, sonhe e não deixe o medo encerrar esse sonho seu. Vá com medo mesmo, se arrisque. Resposta ao medo, não tenha medo. Não tenha medo. Muitas vezes você já foi com medo? Nossa, tinha dia... eu lembro que uma vez eu adquiri um imóvel,
Aí eu passei 3 meses sem dormir. Eu pensava, não vou dar conta, não vou dar conta. Aí no outro dia eu levantava e falava, mas vou sim. Se Deus permitiu que eu realizei isso, é porque eu vou dar conta. Então eu fui com medo, mas muito medo. Olha E que dei demais. conta tranquilo. Fui com medo, fui com muito Muito medo. medo. Mas eu fui tranquilo. Às vezes eu vejo uma situação de uma empresa, Que dá medo. mas dá muito medo. Aí eu falo, Aham. meu Deus, eu não... o que está acontecendo aqui? Eu, nesse momento, com essa empresa aqui na minha mão. Eu chamo o cliente, Falo, vamos conversar sério vamos aqui. conversar sério aqui. Uhum. O problema é esse? Então, você está com medo? Vá, arrisque. O não, a gente já tem. A gente tem que lutar pelo sim. E vamos com medo, e vamos desafiando isso dia a dia. Dia a dia. Patrícia, qual seria o conselho para essas mulheres, essas meninas, né? Que um dia nós fomos lá atrás, sonhadoras, né? Queríamos mudar o mundo, queríamos ter um portal de comunicação, né? Queríamos tantas coisas boas, né? E elas agora estão buscando empreender numa realidade totalmente diferente, né? Do que era a nossa realidade lá atrás, né, Nossa, doutora Maria muito Luzia? diferente. Muito mais difícil naquela época, né? Muito mais difícil. engessada, né? Principalmente Uhum. mulher na minha época não podia nada, né? Nada. Nada. Não podia separar, não podia empreender, não podia ter dinheiro. Não podia nada. Olha, coisas que a gente fazia que dependia de assinatura do marido. Isso. Uhum. A mulher ela só podia ser o que era quando o marido permitia, né? O marido era que validava você. Uhum. Legalmente. Que é o pior, né? Em tudo, parece que até não só psicologicamente, né? Legalmente, psicologicamente, né? emocionalmente, né? Sim. E aí, Patrícia, mulheres que queiram trabalhar a comunicação, o jornalismo, terem um portal, qual que é a sua mensagem para elas? Então, eu acredito muito que você tem que ter coragem, como bem a Luzia disse, né? Você tem que ter coragem de ir fazer. Faça, seja ousada, pense, planeje, mas não pense muito, né? Porque é interessante, essa semana eu estava com uma situação um pouco difícil, estava tranquila, mas era uma certa situação difícil. Uma amiga me disse, você está assim, agitada? Você já entregou para Deus. Então deixa que Ele vai te abençoar. Ele vai te proporcionar o que você quer. Fica tranquila. Então, eu acho que é confiar em Deus, ter uma autoestima boa, né? Ter boas conexões com pessoas que você acredita, com pessoas que você goste, né? E fazer. Faça, seja ousada, seja criativa, né? E tenha o seu sucesso, porque o sucesso é nosso, quando a gente quer. Nós estamos igual uma família goiana aí. 2025 é nosso. Cheguei, Brasil. Vamos chegar com esse podcast no Brasil inteiro. E o poder das conexões, rapidinho. Qual a importância do poder das conexões? Qual a importância de estar em rede, de você se conectar com outras pessoas na vida de uma empreendedora? Tudo. É tudo, Lúdia, porque imagina você, pela rede, como que aquelas mulheres se conectam o dia inteiro. E como que eu teria a oportunidade de conhecer você? Exatamente. Conhecer você. As oportunidades que por exemplo, que você dá para tantas mulheres e elas se conectam. Gente, eu acho Aí isso... surge amizade. Negócio. Parceria, uma estende a mão para a outra. Exatamente. Eu vejo ali... É um médico, é um dentista. Eu também. Você vê isso, Vejo. né? Eu falo assim, de o grupo da rede já salvou muitas vidas, porque tem gente que chega lá pedindo médico com urgência. Me indica alguém para fazer cirurgia, me indica alguém para isso, para aquilo. Coisas simples e coisas complexas. Complexas mesmo. Aí chega, às vezes entra numa situação mais difícil, né, de resolver. Aí já tem uma lá que fala, não, você vai lá no consultório. Você passa no meu escritório de advocacia, eu tenho, né? Exatamente. Então, eu acho essa conexão, e são mulheres conectadas de inúmeras profissões, de inúmeros empreendedorismo.
é fantástico. Então, nós temos que conectar, sim. É um recado para as mulheres, né? É um que a exemplo gente tem que a rede aqui, dá. que a gente pode deixar, né? De importante, né? Um conselho muito importante, conecte-se, né? Conecte-se. E essa conexão aqui hoje só é possível, eu acho, nós duas estarmos aqui, né? Claro que por você, né? Pelo seu convite, mas assim, é muito significativo para mim estar ao lado da Luzia, porque ela é minha madrinha na rede. Foi, não foi? Sim, porque ela é interessante. O meu marido e ela são muito próximos, são muito amigos. E um dia ele chegou em casa, depois de uma viagem de negócio de vocês dois, né? E ele falou assim, olha, a Luzia falou que tem um grupo de mulheres aqui em Goiânia que é fantástico e você tem que fazer parte. Olha, e eu mandou um recado pro marido. Sim, Luzia mandou. Dentro do avião, ela veio falando, foram 2 horas de voo falando de uma tal rede, de uma tal Ludmila da Mata, que você tem que conhecer, porque é o futuro dos negócios hoje em Goiás. Destino. É a Ludmila da Mata. E olha então esse momento aqui. A doutora Maria Luzia, falando da Ludmila, que trouxe a Patrícia, e a Patrícia é super parceira dos projetos da rede, dando visibilidade a essas vozes, a essas mulheres, a essas presenças, a essas lideranças, né? Não, e assim, é fantástico mesmo. Quando eu falei para a Patrícia, falei, Patrícia, tem que ir para a rede, você entendeu? Aí eu lembro que eu falei com você, né? E eu tive, e a rede, eu tive muita oportunidade, Patrícia, assim, de ser homenageada, de ser reconhecida. Valorizada, foi muito muito valorizada. É uma coisa que eu tenho assim, um eterno agradecimento pela rede através de você. Foi muito carinhoso, foi muito acolhedor, sabe? Quando a Ludmila me convidou para escrever aquele livro, né, que é um capítulo das mulheres inspiradoras, nossa, eu sentei, cheguei lá em casa e disse para minha filha, Ludmila me convidou para me escrever um capítulo. Eu nunca pensei na minha vida escrever um livro, um capítulo, né? E que sucesso que foi aquilo. Você sabe que eu dei aquele livro recentemente, eu peguei um livro, dei para uma cliente minha que está passando por um momento bem difícil, aí eu dei para ela. Ontem, olha, ela me ligou e falou, Maria Luzia, que mulher fantástica. Olha. Eu vou ler outra vez. Olha. Então são atitudes, sabe? E eu sou muito grata mesmo. Eu falei, são atitudes significativas. Você imagina o que está significando para ela o que aquelas mulheres escreveram. Aí ela quer encontrar comigo. Eu falei, não, beleza. Foi um dia que eu foi umas 2 semanas atrás, eu fui até a empresa dela falar sobre os problemas que estava tendo e levei o livro para ela. E ela leu. E se inspirou. Você está vendo? E então, transformando vidas, né? Transformando a vida dela, exatamente, sabe? Ela ficou viúva há pouco tempo, tá? Então ela está meio perdida. Eu falei, não, querida, vem cá. Vamos convidar ela para ir na confraria? Vamos convidar. Como ela se chama? Rejane, vamos convidá-la. Né? Aí eu falei, vamos, né? Ela fica assim, ela ainda está meio perdida, assim, tem 2 crianças pequenas e tal, né? Então fica perdida mesmo, né? Eu falei, isso aí demora um pouquinho, querida, vai administrando. Estamos agora aqui no encerramento do podcast, esse primeiro episódio, onde nós recebemos a jornalista Patrícia Finotti e a contadora Maria Luzia. Foi um momento muito especial, uma tarde inspiradora, conhecer a trajetória de cada uma de vocês. Acho que é um momento único, especial para as nossas vidas. Nós vamos levar esse momento eternamente nos nossos corações, essa oportunidade que nós tivemos aqui hoje, desse estúdio tão bonito, né, e com mulheres tão especiais. Então, quero agradecer a cada uma de vocês por essa participação no primeiro episódio do podcast da Rede 2025. Quero convidar a todo o público a estarem conosco acompanhando essas histórias inspiradoras. Queremos agradecer a Denise Dias, do Escritório de Advocacia Silva Dias, e a nossa querida Karen Souza, do Mamães Empreendedoras, que estão patrocinando este episódio do podcast da Rede 2025. São grandes empreendedoras parceiras e que acreditam na mulher empreendedora goiana.
estamos nos despedindo do primeiro episódio do podcast da Rede 2025, com essas convidadas maravilhosas, Patrícia Pinotti e doutora Maria Luzia. Queremos aqui agora brindar e que os outros episódios sejam tão maravilhosos quanto este.